Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pegue a Bíblia. Você está no canal da Web TV Paróquia Santa Terezinha. Seja bem-vindo. Vamos evangelizar juntos. O evangelho de hoje é Marcos, capítulo 2, versículo 23 ao capítulo 3, versículo 6. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido. Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles não disseram nada. Jesus então olhou para o seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Olha bem aqui, minha gente. Nós estamos no 9º domingo do tempo comum. O tempo comum é um tempo de amadurecimento, é um tempo que muito importante, porque é o tempo do discipulado em que nós fazemos um caminho junto com Jesus, na sua missão. Um caminho de discipulado é um caminho de aprendizado, um caminho de aperfeiçoamento, de amadurecimento na fé, na esperança e no amor. Nós vimos o texto aqui, os personagens aqui, né? Nós vemos aqui os discípulos, nós vemos os fariseus, Jesus, né? E vimos que aqui uma questão é levantada.
sobre o dia de sábado, o preceito, a lei, que os fariseus obedeciam, estavam certos, eles não estavam errados, porque estava fundamentado, inclusive, na Sagrada Escritura, né, que fala, lembra-te de que foste escravo no Egito, e que de lá o Senhor de Deus te fez sair com mão forte e braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado. Deuteronômio capítulo 5, né? E então os fariseus, fiéis a isto, então eles não abriam mão, mas só que Jesus também obedecia o dia de sábado, guardava o dia de sábado. Só que um detalhe, né? Jesus dá aqui um significado muito importante para o dia de sábado. Ele traz um novo jeito de ver e de olhar, que é o seguinte: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Opa! Por isso que ele questiona a todos publicamente. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Olha aí. Fazer o bem ou fazer o mal? E aqui falando no sábado, alguém poderia perguntar: se Jesus observou o sábado, por que nós cristãos não observamos? A razão para optar pelo dia do domingo procede da ressurreição do Senhor. Nós guardamos hoje o domingo, né? Isso procede da onde? Procede da ressurreição do Senhor. Jesus ressuscitou no domingo. Então, os evangelistas concordam que a ressurreição de Cristo aconteceu no primeiro dia da semana, que corresponde ao domingo hoje, atual, que nós guardamos. Então, o fato de a ressurreição de Cristo ser no dia de domingo é significativo. Era significativo e é muito significativo também para nós hoje. Era para os discípulos e é para nós hoje também. Então, a razão pela qual tornou-se, desde então, o centro da fé cristã. O centro da fé cristã. Até Paulo dizia: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Né? Vã é a nossa fé. Então, portanto, a ressurreição é a verdade fundamental da nossa fé. Cremos, aceitamos e vivemos pela fé no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado dos mortos, após a consumação da nossa salvação na cruz. Então é muito importante a gente ter esse detalhe, né? E observar isso. E Jesus, então, coloca o quê? Que salvar uma vida, fazer o bem, está acima de preceitos, está acima da lei, mesmo que é dia de domingo. Né? Se algum da tua família fica doente, se alguma da tua família está passando mal, justamente na hora que você vai vir para a missa, você vai deixar a pessoa lá morrendo e vai vir para a missa? Você vai fazer ou mesmo fazer oração lá na sua casa, você está vendo que o outro está morrendo, que o outro está necessitando, da sua ajuda? Não, não, não. É isso que o Senhor nos explica. Por isso que ele, lá dentro do templo, na sinagoga, né, o local onde o pessoal fazia oração, ele ali pede para o homem ficar de pé. É o homem da mão seca aqui, ó, que nós estamos vendo no Evangelho. Aí você está vendo aí, né? O homem da mão seca. Ele fala: olha, fica de pé, levanta e fica aqui no meio. Ou seja, integra, não exclui, não fica ali, né? Pegado na lei, no preceito. Não, fica aqui no meio. Chama a pessoa para o meio. Isso significa o quê? Dignidade, coloca em evidência a dignidade da pessoa humana, do ser humano. O que importa é salvar uma vida, não deixá-la morrer. O que importa é integrar, é valorizar a pessoa. Né? Olha que interessante. Então ele fala: estende a mão. E ele estendeu a mão e ficou curada. A mão ficou curada. Olha só,
Às vezes existe também em nossos dias muitas pessoas que precisam ser curadas. Quem é na sua família que precisa ser curado? Aliás, quais são, né, as doenças, quais são as paralisias que você tem que precisa ser curado, porque às vezes você está parado em preceito, às vezes até numa promessa que você fez para alguém lá atrás, ou se você fez para você mesmo, e às vezes você não conseguiu cumprir, você se condenou, se paralisou, você deixou de viver, você deixou de amar, você deixou de ser feliz, você perdeu a dignidade. Então, muitos que estão com as suas habilidades atrofiadas, seus talentos enterrados e sem esperança. Mãos paralisadas. Quantas pessoas estão com mãos paralisadas? Às vezes pela frustração, pela decepção, pelo medo, pela mágoa, pela falta de perdão, de dar o perdão, de receber o perdão. Às vezes, porque você não recebeu o perdão de alguém, você está paralisado, você está atrofiado, você está aí parado, morto, um morto-vivo. Não está produzindo nada. Olha só, mãos que não mais produzem. Possamos nesse momento, então, suplicar ao Senhor que também possa, assim, restaurar, curar as nossas mãos. E nesses momentos Jesus está falando para você, estende a mão, levanta-te e fica aqui no meio. Levanta-te e fica aqui no meio. Estende a mão e fica curado, fica curada. Coloca na presença do Senhor nesse momento e fica curado daquilo que te paralisou. Seja agora uma nova pessoa, participa dessa graça de Deus. Permita, sob a ação do Espírito Santo, que você seja curado nesse momento, que você seja libertado, que você não fique mais paralisado, seja em qual for a situação que você se encontra, que você não fique mais paralisado. Ouve esta ordem do Senhor, levanta-te e fica de pé, estende a tua mão, fique curado. Então, que possamos, então, estar atento dessa questão, de permitir que o Senhor, Ele é o Senhor do sábado, Ele é o Senhor do domingo, né? Trazendo para a nossa realidade, atualizando, né? Ele é o Senhor do domingo. Ele é o Senhor da vida. Ele é aquele que cura. É aquele que liberta. É aquele que salva. Isso mesmo. Então, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? É permitido no domingo fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Com isso eu peço a bênção de Deus que desça sobre você e toda a sua família, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixe o seu comentário aí. Vê qual o versículo que mais chamou a atenção desse texto e escreve aí, deixe o seu comentário. Compartilhe conosco, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe, um ótimo domingo, uma semana abençoada.